Cara, se eu pudesse mandar a minha mente pro passado, eu acho que eu tentaria impedir o Jeff Loeb de escrever o Supremos 3. Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen. Sim, meus amigos, eu sou o Vinícius, esse aqui é o Dois Quadrinhos e o assunto de hoje é X-Men Dias de um Futuro Esquecido, um clássico dos quadrinhos dos X-Men, que inclusive ganhou uma adaptação pro cinema recentemente, num filme bem bacana. E temos aqui a HQ lançada apenas 5 meses depois da estreia do filme. O que são 5 meses na vida de um ser humano, né, cara? E parece que a nossa querida editora Panini fez de tudo para encarecer o encadernado. Como vocês podem ver, ele é no formato oversize, ou seja, ele é maior que um encadernado americano tradicional, olha, é bem maior. E sem contar que ele tem capa metalizada. Então ele custa R$68, assim, com desconto tu consegue pagar uns 40, que ainda é bem caro. E, como se isso não bastasse, ele engloba das edições 138 a 143 da revista dos X-Men, mais um anual. O problema é que Dias de um Futuro Esquecido se passa da 141 a 142, são só 2 edições. O resto que tem aqui não é relacionado ao arco principal. Inclusive o pessoal lá fora chiou muito sobre isso. Só que isso não seria exatamente um problema da Panini, porque a Panini ela só lança encadernados baseados em encadernados que saíram lá nos Estados Unidos, ou na Itália, né? Enfim. Então a culpa em si é da Marvel mesmo, que encadernou todas essas edições. O ponto positivo disso é que pelo menos a gente tem mais edições da fase Chris Claremont e John Byrne publicadas, que isso é algo legal. Porque, pra quem não sabe, essa dupla, ela colocou os X-Men no topo. Eles criaram os grandes clássicos, por exemplo, a saga da Fênix Negra, é deles. Eles alavancaram as vendas da revista, que na época eram baixíssimas. Dá pra dizer que os X-Men não seriam o que são hoje se não fossem esses caras. A fase ao todo durou 3 anos, e esses dois, eles também são conhecidos como uma das duplas que deu mais certo nos quadrinhos. Porque o Byrne, ele não só desenhava os X-Men, ele também coescrevia as histórias junto com Claremont, era um trabalho bastante colaborativo. E Dias de um Futuro Esquecido foi uma HQ muito marcante, porque decretou o fim da fase deles. No caso, eles já estavam discutindo há um bom tempo, mas foi aqui que realmente eles romperam por divergências criativas, né, que eu vou especificar daqui a alguns minutos. Sim, daqui a alguns instantes vamos ter um momento lavando roupa suja. O plot da HQ é mais ou menos aquilo que a gente viu no filme. Basicamente temos um futuro alternativo onde a realidade foi para o espaço. Os sentinelas eles dominaram os Estados Unidos e mataram boa parte dos mutantes e da comunidade heróica. Os poucos mutantes e heróis que ainda sobreviveram vivem em campos de concentração. Algo semelhante, vamos dizer assim, a um regime nazista. Só troca os alemães por robôs gigantes, aí fica legal. Enfim, morreu boa parte do universo Marvel. Como vocês podem ver aqui na capa, né, ela é uma capa também bastante famosa. Ela ganhou várias paródias ao longo do tempo. Tem uma sobre Doctor Who, uma sobre Game of Thrones, que é bem bacana. Bom, esse é o cenário de Dias de um Futuro Esquecido. Tá uma zona e o futuro tá indo pro buraco. Eis que os X-Men bolam um plano para resolver a situação. Eles vão mandar a mente da Kitty Pryde pro passado para que ela evite esse futuro. É um pouco confuso, tá? Basicamente, do passado, ela vai tentar impedir que esse futuro horrendo aconteça. Sobre a história em si, eu gostei de ler, né? Na verdade, eu reli, porque eu já tinha lido naquele Marvel 40 anos do Brasil, que saiu há algum tempo. Mas reler a história foi bem legal, sabe? Tu entende por que isso aqui é considerado um clássico, sabe? É uma história dos anos 80 que tem uma trama muito legal. Eu acho que o defeito de Dias do Futuro Esquecido é que é um quadrinho muito cansativo. Os diálogos do Claremont são muito longos. Às vezes ele coloca diálogos desnecessários e meio bobos. Se tem um problema na HQ, é o excesso de diálogos. Mas o que me chamou a atenção na HQ foi justamente a ideia geral do roteiro. Essa trama do futuro, o fato da gente acompanhar depois, ao longo da revista, tanto os X-Men do passado tentando impedir esse futuro, quanto os X-Men do futuro tentando sobreviver a esse futuro terrível. Então é isso, eu acho que se tu for ler Dias de um Futuro Esquecido, procura ler entendendo o contexto da época. Acho que vai ajudar. Bom galera, agora é o momento do bafafá e da fofoca. Vamos entender as divergências criativas de Chris Claremont e John Byrne. Bom, entre tantas, eu acho que a mais bizarra de todas é sobre a paternidade do Noturno. O Claremont, né, ele notou uma semelhança física entre o Noturno e a Mística. E ele teve uma brilhante ideia. Ele queria que a Mística fosse considerada o pai do Noturno.
você me entendeu bem, o pai do Noturno. No caso, o Claremont ele entendia que, pelo fato da Mística ser uma transmorfa, isso abria a possibilidade para ela desenvolver um pênis, então ela poderia ser o pai do Noturno. É lógico que o John Byrne não gostou dessa ideia, né, cara? Quem em sã consciência ia achar isso uma ideia legal? Mas o que rendeu realmente o fim da parceria foi uma coisa muito mais boba. Numa das cenas finais aqui da história, tá? E não se preocupa que não é nenhum spoiler, não é nada que vai mudar em nada a tua experiência de leitura. Basicamente a gente tinha um personagem que devia abrir uma determinada porta, tá? Um personagem qualquer. Isso na cabeça do Claremont. Mas o Byrne achava que aquilo não tinha sentido pro roteiro, que devia ser um outro personagem que ia abrir a tal da porta. Então o Claremont disse uma coisa e o Byrne desenhou outra. Só que na hora de finalizar a edição, o Claremont pediu para um outro desenhista desenhar por cima do desenho do Byrne e adaptou os diálogos para ficar como ele queria. E fim da parceria entre os dois. Bom, sobre o filme. A principal mudança que tu vê do Dias de um Futuro Esquecido do quadrinho pro filme é que eles trocaram a Kitty, que no caso é ela que volta no passado, pelo Wolverine, né, no filme. Que eu não achei uma mudança tão relevante, até eles explicam que é a questão dele regenerar a mente dele. E meus amigos, o que foi aquela cena no começo com a Blink abrindo os portais e fugindo dos sentinelas? Aquilo foi demais, assim, foi... Eu gosto muito de um jogo chamado Portal, é um jogo que tem pra PC, né, tem o Portal 1 e o Portal 2. E a cena me lembrou muito o jogo, putz, foi muito legal. O que me incomodou um pouco no filme é que a gente começa ele um pouco perdido. Do X-Men Primeira Classe pro Dias de um Futuro Esquecido, tem várias coisas que a gente não vê acontecendo, que são apenas citadas. Isso eu não gostei muito, eu não acho legal ficar assim perdido. Sabe, eu queria ver o que aconteceu, porque muitos mutantes morreram ali no processo, sabe? E também aquele lance do Xavier usar uma droga pra poder andar, eu não achei isso muito legal. Por mim ele já assumiria a cadeira de rodas ali. Eu não gostei, eu acho que seria mais legal se eles fossem mais pro lado do quadrinho. Mas não me entenda mal, tá, cara? Eu gostei do filme. A cena do Pietro foi assim, fantástica. A melhor cena do ano do cinema. Tem a cena também do Magneto levantando o estádio, foi bem legal. Foi meio estranho, assim, meio desnecessário, mas foi legal, um pouquinho exagerado, mas legal. A interação dos X-Men do futuro com os do passado também achei demais, trazer de volta a velha geração. Porque eu cresci vendo aqueles filmes, a trilogia antiga, então foi legal pra mim isso. E todos os atores, o elenco do filme é incrível. O Michael Fassbender, James McAvoy, são atores que eu gosto demais. E o fato deles tentarem, pelo menos, arrumar a bagunça cronológica dos X-Men no cinema, eu achei bacana, assim. Não é algo que me incomodava muito, porque eu considerava várias realidades alternativas, né, na minha cabeça, né, na minha cronologia pessoal. Mas eles tentaram juntar as duas franquias. Foi bacana isso. Mas voltando pra HQ. Numa escala de 0 a 5, eu dou um 3.5 para Dias de um Futuro Esquecido. 3.5 caracteriza bem assim a minha experiência de leitura. Mas Vinícius, essa nota tão baixa, é um clássico, tá louco, cara? Então, eu gostei da HQ, como eu já disse, só que é um quadrinho feito pra outra geração que não é a minha, tá? Eu não acho legal vir aqui só porque é um clássico e dizer pra vocês que achei um quadrinho alucinante, tive um orgasmo enquanto lia. Eu tô muito mais acostumado com a linguagem dos quadrinhos a partir dos anos 2000. Então, pra mim é muito mais interessante ler, sei lá, a fase do Joss Whedon, né? Ou do Morrison, ou ver o filme, lógico que é uma experiência mais dinâmica. Tudo isso muito por conta dos diálogos. Mas eu gostei, eu não deixo de ver a importância de Dias de um Futuro Esquecido. Só não explodiu minha cabeça, não foi a melhor HQ que eu já li dos X-Men. Bom galera, era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica o link dos últimos 2 programinhas do canal e eu vou deixar na descrição do vídeo um link pro Projeto X Podcast sobre Dias de um Futuro Esquecido. No caso tem eu, o Cabeça, o Rhodes, e desculpa, eu não lembro do outro participante. Enfim, a gente discutiu bastante, então ouvir o podcast vai ser uma experiência um pouco mais rica que esse vídeo, porque tu vai ter várias opiniões ao mesmo tempo e o pessoal interagindo, discutindo sobre HQ, certo? Então não deixa de comentar aí o que tu achou de Dias de um Futuro Esquecido, tá? Sobre o quadrinho. Beleza? Tchau! Se eu pudesse mandar minha mente pro passado, eu com certeza impediria o Frank Miller de escrever Cavaleiro das Trevas 2. Eu com certeza impediria o Rob Liefeld de nascer. Eu não teria um caso com o Fernando do Central HQs. Eu não teria feito uma cirurgia de aumento de pênis